é uma coisa inovadora, tipo, no sentido de relação ao candidato jovem, né? Tipo, a gente teve a notícia de que o número de votantes, né, entre 16 e 20 anos, essa faixa tipo, aumentou, né? E isso também, tipo, querendo ou não, para o candidato é importante porque é um peso, né? O Marco? Para um vereador, tipo, pelo número de votos, dá para eleger um vereador, né? Mas assim, eu vou tipo, só fazer Não, dá pra eleger vários. Então. Só vou fazer tipo, meio que uma, né, uma linha aí, desde que começou a JAESC, né? Tipo, só para situar tipo, a gente, né? Então, a JAESC tipo, já completou mais de um ano, né, de existência, né? A gente criou o grupo, né, no contexto que estava tendo né, tipo, o escândalo do Bom Conselho e tal, tipo, essas coisas, tipo, o processo de cassação do Peixoto. E a gente achou que era importante a gente ter um peso, né, de participação, de acompanhar, né, tipo, próximo, né, toda a investigação, né, tipo, o processo político, né, que se teve. E eu acho que, tipo, a partir daí, tipo, a gente foi tipo, despertando várias coisas, várias reflexões sobre a política, sobre o nosso papel, sobre o papel do político lá dentro, sobre o papel do prefeito e do vereador, tipo, papéis diferentes e tal. E acho que tipo, nesse ano também a gente conseguiu muita coisa como um grupo também. A gente conheceu algumas pessoas, teve várias experiências e tal. O acampamento que a gente fez tipo, na frente da Câmara lá, né, esperando o dia lá da votação, tipo, sobre a decisão da cassação, putz, foi uma experiência, putz, que acho que para todo mundo vai levar para a vida inteira e tal. Né, tipo, e agora, nesse contexto de eleições, né, a JAESC não podia estar de fora também. A gente não pode vir à tona só tipo, em crise, né? Mas a gente tem que estar também participando ativamente, né, tipo, numa, num quadro que é essencial também para os 4 anos posteriores aí. Da prevenção dos próximos 4 anos. Isso. E assim, surgiu, né, a ideia de fazer a sabatina. A sabatina é importante porque ela meio que faz esse questionamento face a face, né? Tipo, a gente vê que, né, a gente tem um acesso aos candidatos, né? E que isso é uma realidade que às vezes assim, a gente fica, pô, tipo, a prefeitura é lá, a gente não tem acesso e tal, mas com a sabatina, eu acho que essa ligação entre o eleitor e o candidato fica muito mais próxima. E, consequentemente, também essa proximidade entre o eleitor e a esfera pública, né, tipo, o cidadão e a esfera pública, fica muito mais esclarecida. E isso, né, tipo, é muito bom. Eu acho que também, tipo, fortalece o princípio democrático do debate, né, tipo, da livre expressão, de confronto de opiniões, que é sempre saudável, tipo, tendo essa discernimento do que tipo, é respeito, né? Tipo, do que esse confronto mesmo de ideias, mas para um bem comum, que um bem comum que tipo, não é mais o que a gente está tentando fazer, né? Tipo, a gente vive em sociedade, eu acho que a gente promover iniciativa pro bem comum, né? Tipo, assim, agora aqui no caso, para colocar tipo, um bom prefeito, né? Tipo, um bom cidadão lá tipo, para decidir durante esses quatro anos, né? Tipo, o projeto para nossa cidade, eu acho que é realmente muito importante. Né? Tipo, é bom pra gente, mas a gente faz um bem coletivo também. E logicamente, né, que a sabatina também é importante porque ela também traz a característica da JAESC, que é essa coisa de ser partidária, imparcial. Tipo, a gente fez o convite para todos os candidatos, né? A gente espera que todos venham mesmo para a gente ter esse contato de questionar o que a gente está em dúvida, ou saber o que a gente realmente ainda não sabe, que a gente não acha informação e tal, mesmo nessa era da internet. E, é isso. Acho que se alguém tiver alguma coisa para acrescentar aí. Então só vou tipo, dar o comando assim, dos tempos, né? Para a organização, né? Tipo, mais metódica assim. Então, a gente pensou em fazer meia hora assim, da fala do senhor mesmo, assim, o senhor, tipo, o projeto do senhor para a cidade, mas também com foco para a juventude, né, para os jovens e tal. Depois a gente abre, tipo, para a pergunta mesmo. A gente também optou por não fazer restrição tipo, a tempo de perguntas. Tipo, acho que, assim, só ter a coerência que, pô, tô falando demais, né? Acho que já é bom. Tipo, não precisa, tipo, alguém falar, 10 segundos ou 5 segundos de fala. Acho que abrindo, né? Acho que já fica bastante dinâmico.
Daí eu só vou tipo, fazer meio que uma lista aqui só para organizar, né? Para não ficar né, tipo, um atropelando o outro. E aí, depois que ele fazia essa meia hora, né? Tipo, no máximo, de fala ali, daí tipo, a gente abre para a lista, eu vou pegando os nomes e a gente já começa. Beleza? Posso começar? Pode. Então, boa tarde. Boa tarde. Olha, gente, eu não vou gastar os 30 minutos. Eu vou tentar sintetizar bastante e deixar tempo para a gente conversar. Eu acho que é onde vai realmente ter um enriquecimento aí do que pode se tratar aqui. Até porque o programa de governo da gente já está na internet. Vocês podem acessar a qualquer momento lá, pode discutir com a gente. A gente responde pelo Facebook, responde por e-mail e tem condições de a gente secar mais. Mas eu acho que eu preciso passar uma linha geral do que a gente pretende e aí a gente se submeter aqui aos questionamentos que vocês quiserem. Bom, administrar uma cidade é como administrar uma casa, né? Só que muito ampliada e com uma responsabilidade muito maior. Vocês têm aí um período que vocês estão acompanhando nos últimos 4 anos, eu diria últimos 8, mais 4 com muito destaque, e que a autoestima do taubatiano foi minada, né? A gente está numa situação de vexatória, né? Perante a mídia, cada hora explodindo um escândalo, é prefeito preso, é publicação de jornal, publicação de revista, é tudo ruim. A cidade acabou sendo prejudicada. Então, para a gente poder fazer uma síntese, eu fiz um planinho assim. A gente tem que resumir, para não ficar horas aqui falando, numa mão o que a gente pretende para Taubaté. Então, a gente colocou para cada dedo um vetor aqui. E aqui na palma da mão uma sustentação para que isso aconteça. Então, olha só. Qualquer pesquisa, todos os candidatos que vierem aqui vão ter que acabar falando isso. Não tem saída porque tem todas as pesquisas de Taubaté. E o principal problema da cidade hoje ou os dois principais, segurança e saúde. Às vezes varia, um está na frente, o outro está no segundo e assim vai. Mas são os dois que preocupam. Então nós vamos ter que tratar desses dois assuntos. Gestão pública, que está um caos, que tem que ser recuperado. Não dá para a gente falar em administrar uma cidade sem prever alguma coisa para geração de emprego, que é o futuro de vocês, que tem que estar em jogo. Finalmente, é uma questão que talvez ainda não esteja tão latente, mas que talvez seja o mais difícil dos problemas a serem enfrentados, que é a questão de trânsito. É uma questão muito complicada, porque a cidade é antiga, ruas estreitas e uma frota enorme. E para sustentar, os dedos não ficarem no ar, né? O que vai sustentar isso tudo? Uma educação de qualidade e um cuidado legal com o meio ambiente. Bom, para você fazer tudo isso aqui funcionar, passa por todas as secretarias da prefeitura, inclusive por cultura, esporte, turismo. Tudo isso tem que trabalhar integrado para que a gente consiga dar conta dos dedos da mão e fazer com que o suporte aguente bem isso aí. Essa é a ideia geral. Fazendo um rápido diagnóstico. A segurança está ruim, teve alguns fatores nos últimos 12 anos que influenciaram isso. Taubaté era, no final da década de 90, a segunda cidade mais segura do país, do estado de São Paulo. E hoje está lá liderando os rankings negativos. Qual é o diagnóstico disso? Você tem fatores que são internos do município e fatores que são externos. O externo é que aqui na vizinha Tremembé tem um grande número de presídios. Esse pessoal acaba ficando aqui, retido, e as famílias vão ficando mais perto. E geralmente traz junto problemas de criminalidade. Isso é uma realidade, não dá para a gente escapar, e isso independe do prefeito que esteja aí. Mas tem que ser combatido, a gente sabe que existe um problema. E o outro é aqui interno. Por quê? Quando você tem segurança para administrar, você tem os fatores que são de obrigação do governo do estado, que é a polícia, que é a investigação, que é juiz, que é promotor. Mas, se o município não fizer a lição de casa e não trabalhar mais ou menos em conjunto com essas situações,
o município perde o controle da segurança. Bom, vou dar um exemplo. Quem mora em algum bairro periférico aqui? Alguém mora? O que acontece no seu bairro? Tem muito jovem na rua? Muito jovem na rua. Então você tem que criar alguma coisa para esse jovem ser ocupado e não ficar lá sendo abordado por segurança, por traficante de droga, por bandido. A prefeitura tem que atuar nesse caso. Como é que atua? Tem mil possibilidades. Se não tiver uma escola de tempo integral, você faz. Às vezes um curso profissionalizante resolve. Às vezes você pode colocar um programa de esporte, um programa de cultura. Oferecer oportunidade para o jovem fazer outra coisa. Tudo isso tem que ser analisado em função do mapa de segurança. Só que o mapa de segurança existe e é disponível pela Polícia Militar. Ela sabe onde está cada bairro que tem problema e o que tem que ser feito. Basta que a Prefeitura vá junto com a Polícia Militar nesse embate e faça a parte dela. Então é um ponto que nós vamos ter que tomar muita atenção. Com base nisso, a gente elaborou algumas propostas que a Prefeitura pode resolver na área de segurança. A principal delas é fazer esses programas sociais e monitorar com câmeras de vídeo os pontos críticos da cidade, começando por aquele que apresentar mais crítico e tiver condições técnicas de instalar. Porque essa câmera, ela precisa de cabeamento. Então, você precisa, se não tiver o cabo já disponível, tem que colocar o cabo, isso demora um pouco mais. Mas dentro do que já é disponível, você pode ir fazendo e vai crescendo isso, mas tem que ir para algum lugar. Esse é o segredo. Então, vou só contar uma historinha para vocês. Para ter uma base, como é que funciona uma cidade em termos de segurança, existe um índice internacional que é muito aceito, é geralmente aceito. Ou seja, o número de homicídios por cada 100 mil habitantes. Taubaté tinha, em 99, eram 15 homicídios por cada 100 mil habitantes. No mesmo ano, São José tinha 48. Olha a diferença que tinha Taubaté de São José. Hoje, Taubaté tem 20, cresceu um pouquinho. Mas a segurança melhorou de um modo geral no estado inteiro. São José, que tinha 48, quanto vocês acham que é hoje? 8. 8. Por que baixou São José e Taubaté cresceu? Esses fatores que eu falei para você. Teve uma grande concentração de presídios aqui e não teve política social que desse conta dessa situação. Então nós temos que mudar isso e implantar essas políticas, e nós vamos fazer isso. Tem 1000 outros desdobramentos, vocês podem olhar lá no programa no site, ou depois a gente discute à medida que vocês têm interesse. Saúde é um outro aspecto importante. Nós vamos reorganizar a saúde inteira. Eu me lembro bem lá na Câmara participando dos movimentos lá, você deve estar muito por dentro dos dados. E acredito que mais alguns aqui devam ter acompanhado. Olha, a saúde não tem comando em Taubaté há um tempão. Não estabeleceu prioridades, não fez escolhas corretas, gasta um dinheirão e o resultado é ruim. Então a gente vai ter que mudar, reorganizando toda a questão da saúde da cidade, o modo de atuar também do Departamento da Secretaria de Saúde tem que ser modificado e algumas propostas específicas. Então, o que eu diria que hoje é o problema mais grave, ou os problemas mais graves são marcação de exames e consultas especializadas, distribuição de medicamento, pronto-socorro, que está um caos, e falta de leito nos hospitais. E essa falta de leito nos hospitais está refletindo diretamente na mulher. A mulher, depois que fizeram o regional, não tem mais maternidade regional. Então você tem que usar só, quem quer usar a maternidade pública tem que usar só a do hospital universitário, que não dá conta. Então nós estamos propondo fazer um hospital aqui em Taubaté para suprir essa falta de leitos para pequenas complexidades, baixas complexidades e especialmente maternidade e atenção à mulher. Então esse é o ponto número 1 que a gente está propondo aí, que é a face do folheto que vai ser distribuído aqui, ou aliás já está sendo distribuído em Taubaté, com a nossa proposta.
Além disso, reorganizar o pronto-socorro. O pronto-socorro de Taubaté tem uma característica única. Ele é fora de um hospital. Normalmente os pronto-socorros são dentro de hospital, não pode ser fora. O de Taubaté é fora. Então tem pronto-socorro sem hospital e hospital sem pronto-socorro. É uma incoerência. Nesse hospital que a gente propõe fazer, nós vamos ter um pronto-socorro dentro do hospital. Mas enquanto isso não acontece, porque não é da noite para o dia que você monta um hospital, então você vai ter que ter uma reorganização desse pronto-socorro atual. Vocês sabem o que é ISO? Certificação ISO? Certificação ISO é o seguinte: existe um padrão internacional de qualidade que mede os serviços que são executados, a qualidade do serviço. Isso é uma certificação muito difícil de obter, porque você precisa fazer um manual de rotinas completo, tem que seguir isso. Isso tem uma auditoria, chega o auditor sem hora marcada, vem aí de São Paulo, a gente não conhece, não sabe quem é, o cara chega para ver se o manual de procedimento está sendo seguido. Bom, eu já passei pela prefeitura e a gente obteve essa certificação ISO 9002, que é exclusiva para serviços hospitalares. Olha, gente, isso foi muito trabalhoso, muito difícil de obter. Depois foi abandonado. Não houve interesse da administração em continuar trabalhando em padrões de qualidade. Em função disso, ficou essa bagunça que está aí hoje. Você tem doente de novo na maca, tem no corredor, gente com infecção do lado de quem está com pneumonia, praticamente podendo contaminar a qualquer momento o doente, então nós temos que mudar isso. Vamos reorganizar esse pronto-socorro e vamos tentar obter de novo esse ISO 9002. É uma certificação internacional. Eu não conheço outro pronto-socorro público que tenha tido isso desde então. Nenhum outro. Os hospitais particulares têm. O Einstein tem, o Sírio-Libanês de São Paulo tem, mas pronto-socorro público eu não conheço outro que tem. Até hoje. Mas nós vamos buscar isso outra vez. Então, vamos reorganizar o medicamento. O medicamento tem uma parte que é mais complexa de você resolver, porque você tem a urgência e a emergência. Urgência e emergência você não sabe o que vai acontecer. Um acidente, de repente, acontece e você tem que correr atrás do medicamento que não estava previsto ter em estoque. Mas é raro. Normalmente, se você organizar bem, você tendo o estoque lá, você dá conta. E aqueles que são de uso contínuo, ou seja, você vai usar o resto da vida ou por um longo período. Por exemplo, eu tenho hipertensão. Eu trato disso há 20 anos. Eu tenho que tomar remédio há 20 anos e é o mesmo remédio. Como eu, tenho uma porção de gente de Taubaté que tem. Isso você sabe, e você sabe quem precisa. Então você faz um cadastro e disponibiliza isso. Na outra vez que eu passei pela prefeitura, essa questão de internet, informatização ainda era muito ruim. Não estava no estágio, está hoje muito cara. Então a gente fez isso fazendo uma farmácia lá na rodoviária velha. Agora nós vamos fazer como faz São Paulo. Nós vamos mandar o remédio para casa da pessoa. É mais barato para a prefeitura, por incrível que pareça. Você chega e já sabe, cada 30 dias você vai ter que dar o remédio para a senhora, manda para a senhora, você vai lá buscar para a senhora. Vai onerar o transporte, vai ter uma porção de problema. Então nós vamos ter que tratar desse assunto de uma maneira muito especial. E construir então esse hospital que seria para a mulher e para pequenas complexidades, tanto para homem quanto para a mulher, mas maternidade, o que está faltando, o pessoal tem que ficar fora. Então são os dois pontos que a gente está enfatizando bastante na saúde. Gestão pública, gente, é acabar com a picaretagem que tem aí. Nós temos que comprar merenda boa pelo preço certo, sem superfaturar. Nós temos que comprar remédio pelo preço certo, sem superfaturar. Nós não podemos pagar o medicamento, o soro fisiológico que custa 2, nós não podemos comprar por 10, como foi comprado aí um tempo atrás. Nós não podemos comprar merenda por um preço muito maior do que ela custa. Nós temos que fazer o preço justo, o preço certo, e uma merenda boa de qualidade.
Então o nosso compromisso, que eu estou assumindo aqui perante vocês, perante toda a Taubaté, é que nós não vamos permitir superfaturamento de merenda, superfaturamento de remédio, de obra, de nada disso. Para que o dinheiro volte a dar para você fazer as coisas que têm que ser feitas. Se você faz um ralo, como a gente percebe hoje aqui, na hora que precisa fazer um serviço, uma obra, não tem dinheiro. Vou dar um exemplo simples agora. Eu acabo de sair lá de um almoço para o novo shopping, que vai ser inaugurado aí. Né? Tem que fazer um acesso para o novo shopping. Você faz um empreendimento que tem 200 milhões de reais aí, e a prefeitura assumiu o compromisso de fazer um acesso bacana lá para o novo shopping. Esse acesso não é barato, vai ter que ser feito. Vale a pena para o município fazer, porque só o que vem de gente de fora para comprar nesse shopping só vale o investimento. Não vai sair. Não vai sair porque não tem dinheiro. Então, se sair, vai sair na carregação na última hora. Não é assim que se faz. Então, a ideia é que isso seja corrigido, a gente volte a ter o suficiente em dinheiro para poder fazer os investimentos que a prefeitura precisa fazer. A outra questão, geração de emprego, ela tem que ser analisada sempre sob o ângulo de que você precisa fazer a economia funcionar na cidade. Claro que tem um condicionante da economia nacional, você às vezes não tem um bom momento e às vezes tem um bom momento. Hoje nós temos um bom momento, já foi melhor, atualmente até está mais ou menos, mas passamos por bons momentos aqui no Brasil. Taubaté cresceu apesar do governo que tem. Agora nós vamos fazer algumas políticas. A política de geração de emprego de Taubaté sempre foi, nos últimos anos, doar a área. Doar a área e traz a empresa para cá. Mas esse processo está meio desmoralizado. As pessoas já duvidam de Taubaté. Antes não duvidavam e hoje duvidam. Você chega aqui na prefeitura para conseguir uma burocracia danada, e fora a burocracia a gente ouve histórias aí que são tenebrosas. Então, a gente tem que acabar com isso também. Trazer a confiança do investidor de vir para cá e saber que ele vai ter o que foi combinado sendo cumprido. E mais do que isso, fazer alguns programas diferenciados. Né? O programa que a gente mais está colocando fé, e que a gente pretende pôr em prática, é criar uma empresa municipal de investimento, associando capital público com capital privado, para a gente atrair novos negócios, até de gente aqui de Taubaté mesmo, mas dando suporte e investindo no negócio, de modo que a gente possa gerar uma empresa nova e duradoura, e ao mesmo tempo atrair as grandes empresas de volta para cá, dando ênfase na parte de serviços, que eu acho que hoje é o que dá mais giro, e fazendo também uma observação importante. É o seguinte: São José lançou recentemente com a GM. A GM está saindo de São José, ou está fechando uma grande parte da fábrica, está uma publicação lá. Porque São José não defendeu o que já tinha sido conquistado. E nós vamos defender. Certo ou errado, o que foi feito no passado hoje gera emprego aqui na cidade. Então nós temos que defender para que esses empregos fiquem aqui. E buscar novos, de modo que a gente possa empregar as pessoas que moram em Taubaté preferencialmente. Olha, os jovens entram muito nisso. E nós vamos ter que fazer de uma maneira que os cursos sejam muito atualizados em função do perfil das empresas que vêm para cá. Esse curso profissionalizante da prefeitura tem que ter uma característica mais moderna, mais dinâmica, para a gente poder saber exatamente o que precisa ser feito para que o jovem possa trabalhar. E aí fazer parcerias com o Sistema ESC, Senai, Senac, Sesc, SESI. Esse pessoal pode ajudar muito, principalmente Senai e Senac nos cursos. A gente pretende fazer com eles parcerias com a Escola Municipal do Trabalho, dar uma revitalizada e modificar o perfil dos cursos que já estão muito antiquados aí. Adianta hoje em dia a gente fazer um curso de relojeiro? Ninguém mais conserta o relógio. O relógio não funciona mais, você joga fora e compra outro. Isso não era assim no passado. A senhora também, nós tínhamos um relógio de guardinha, né? Acabou isso.
O relojoeiro hoje tem pouca função. Ainda tem alguma, mas não tem muito mercado mais. Então a gente tem que fazer cursos que tenham a ver com o mercado. Essa é a proposta que a gente quer deixar aqui e nós vamos estar acompanhando isso constantemente. E vamos fazer uma coisa que eu acredito muito. Eu acredito demais nisso, que é o turismo. O turismo no meu modo de entender, a segunda vocação de Taubaté. Está mal explorado e, se for bem explorada, pode se tornar algo muito legal, muito rentável. Turismo, o que é? Turismo é você trazer uma pessoa ficar mais de um dia aqui. O cara que consegue, se a gente consegue manter uma pessoa aqui por 2 dias, e essa pessoa gasta dinheiro no comércio, gasta dinheiro no hotel, turista. Isso é turismo. E quando a gente fala em turismo, a gente pensa só o turismo do cara que vem passear. Né? Ubatuba, por exemplo, eu passei aqui, vai para a praia, então para o Jordão, vai para a montanha. Taubaté não, Taubaté tem outro tipo de turismo. A gente pode ter um turismo bonito na nossa zona rural, turismo rural. Quem vem estudar aqui, fazer um curso de pós-graduação de fim de semana, está gastando dinheiro como turista. Tudo isso tem que ser organizado, sem contar que a cidade é bonita. A cidade, se você puser um ônibus aí, rodando alguns pontos da cidade, você vai ver que tem lugares legais. Olha só isso aqui, dá uma olhada na igreja aqui. Isso é um cartão postal. Se você olhar no fim daquela rua ali, você tem o prédio do relógio, outro cartão postal. Se você andar um pouquinho, você vai chegar na Praça do Epaminondas, outro cartão postal. Se você andar mais um pouquinho, você vai ver a Igreja do Pilar, o mercado. Aí você anda mais um pouquinho e vai lá no shopping, no novo shopping. Você vai lá no Horto, vai no Museu de História Natural, no Museu de História. E olha, um monte. Se a gente parar aqui, a gente lista aqui 20, 30 pontos assim, de interesse turístico na hora. Então isso tem que ser integrado para que a gente possa ter resultados financeiros. A nossa cultura é turismo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um dos museus mais visitados do Brasil. Está meio baleadão, né? Tem que dar uma revitalizada. Mas legal, dá para fazer que ele melhore. Então você tem mil possibilidades. Essa é, em linhas gerais, que a gente acha para a questão de desenvolvimento econômico e parcerias com as entidades representativas, que é muito importante. E finalmente falar um pouquinho do trânsito, né? Eu acho que esse é o mais difícil. Não há solução prévia para isso. Nós vamos ter que estar estudando essa questão o tempo todo, mas nós temos que resolver um jeito imediato de destravar o trânsito em Taubaté. Então nós só estamos fazendo um estudo de 10 pontos críticos, nós vamos tentar resolver rapidamente para que o trânsito possa correr melhor. Melhorar muito o transporte coletivo, e por isso a gente incentiva a pessoa no meio de carro na cidade. Porque lá nós não vamos conseguir alargar as ruas em curto espaço de tempo, é impossível. Não tem dinheiro para isso. Então não dá para prometer uma coisa dessa. Mas a gente tem que fazer com que o trânsito flua. Por que está tão travado o trânsito em Taubaté? Está mal planejado, as obras pararam, não tem obra sendo feita, grandes avenidas, e você tem uma situação de, no ano 2000, 80 mil carros, ou veículos licenciados em Taubaté, e hoje 150 e poucos mil. Em 10 anos, você para 12 anos, dobrou o número de veículos que é licenciado em Taubaté. Por isso você tem um trânsito desse jeito, sem planejamento, sem obra, sem sinalização adequada e com uma frota que cresceu absurdamente. Então é um desafio que nós vamos ter que aceitar. E nós estamos aceitando. Além disso, o transporte coletivo está ruim. A gente tem procurado acompanhar a evolução do transporte coletivo. Eu ando de ônibus periodicamente até para poder analisar como é que funciona. Linhas aleatórias, subo do ônibus, vou para onde o ônibus for. E a gente já percebe que antes você tinha um movimento na hora do pico e agora é quase o dia inteiro. E as pessoas reclamando do horário, não cumpre o horário. Há uma competição entre o ônibus e o transporte complementar, então não está complementando nada.
ficar competindo só, isso tem que ser reorganizado. A forma que a gente está imaginando, de imediato, seria colocar um controle eletrônico nos ônibus para a gente saber a hora que passa, e nas vans também. Para que a gente possa disciplinar isso, e fiscalizar com pessoas é muito difícil, quase impossível. Mas eletronicamente a gente consegue ir monitorando isso. Na verdade, isso já devia estar funcionando, porque faz parte do contrato da empresa. Ela tem que pagar isso, mas não foi exigido dela até agora. Já estamos com 4 anos praticamente de contrato e nada de ser feito isso. Então nós vamos ter que exigir isso ou a prefeitura colocar e cobrar deles. Que eu acho que é o caminho mais rápido. Né? Aí o que vai acontecer? Quando bate o ônibus passando naquele ponto, isso vai lá para a mesa de alguém lá na Secretaria de Trânsito. Se estiver fora do horário, vai aparecer um alerta. Aí você já fiscalizou. Pelo menos os horários estão fiscalizados. Essa é a maneira que a gente tem de imediato de pôr sob controle essa questão do transporte. Mas tem uma outra possibilidade, mais difícil, se a empresa de ônibus não cumprir com os contratos, a gente começar a penalizar a empresa de ônibus para que ela realmente faça o seu serviço adequadamente. E pode, eventualmente, até a gente abrir alguma concorrência para novas linhas. A boa possibilidade, porque a gente está estudando juridicamente se cabe fazer. Então são coisas que a gente já tem em mente aí para essa questão de transporte. Vamos entrar agora na sustentação. O meio ambiente tem que ser cuidado, muito bem cuidado. Quando eu falo meio ambiente, eu falo tudo. Desde o lixo, que você precisa incentivar a coleta seletiva, regularizar a coleta normal, destinar para algum lugar adequado, de modo que se preserve o meio ambiente. Nós vamos fazer isso também. Já fizemos isso da outra vez, vamos fazer outra vez. Limpeza pública, a cidade está suja, imunda, não era assim, não era assim. Foi nos últimos anos que isso aí aconteceu dessa forma. Cidade um pouco mais suja, um pouco mais limpa sempre acontece, mas do jeito que está hoje não. Não é tolerável isso. Temos que arrumar isso. Então, é um outro compromisso que a gente assume que o meio ambiente esteja devidamente harmonizado. Né? Mais árvores plantadas, fazer mais parques e investindo nessa questão. Vocês são muito jovens, vocês certamente não sabem disso, mas quando a gente passou pela prefeitura, a cidade era inteira florida. Todos os canteiros da cidade eram floridos, as praças tinham flores, muito bem cuidado. A gente pegou árvores mortas que teriam que ser arrancadas, transformou em estátua. Essas estátuas vinha gente de tudo quanto é lugar aqui para fotografar. Isso tudo acabou, só sobrou uma estátua dessa. Quem quiser ver, se já que não viram ainda, está lá no pé da rodoviária, na Praça Doutor Barbosa. Lá tem uma escultura enorme de um jeca tatu, que é uma árvore morta. Aí a gente fez aquela primeiro, ficou muito legal. Eu fui vendo todas as árvores que estavam mortas, que a gente teria que arrancar, e transformou em escultura. Cada uma com uma personagem Monteiro Lobato. Isso foi arrancado, foi cortado. Deve estar escondido em algum lugar aí em Taubaté, que eu não sei aonde, mas a gente vai descobrir. Obras de escultores de Taubaté. Eles receberam para fazer isso e ficou muito bacana. Falaram o seguinte, mas o tempo estava fazendo com que ficasse corroído. Não corrói nada, é falta de cuidado. Porque uma vez por ano você tem que passar um verniz. Não passou, perdeu. Tá? Mas o jeca que passou está lá. Pode ir lá que vocês vão ver uma escultura lindíssima lá. Bom, então chegamos na educação. O primeiro ponto da educação que tem que ser visto, talvez não interesse tanto para vocês, mas para os pais que têm crianças novas interessa muito. Não tem berçário em Taubaté. Faltam 3.000 vagas de berçário. Nós vamos ter que atacar isso, não tem outro jeito, vamos ter que fazer um trabalho para aumentar o número de vagas nas creches e berçário. Ou construir novas creches ou ampliando as que tem. Vamos fazer esse trabalho. Bom,
Mas com relação à educação como um todo, o que eu acho que tem que ser investido é, primeiro, fazer cursos legais. As pessoas têm que estar aprendendo num ambiente bom, com inovações tecnológicas disponibilizadas para todos os alunos, sejam os da zona urbana, da zona rural, todo mundo. Isso num processo crescente, não dá para fazer tudo de uma vez só, mas dá para fazer. Já fizemos no passado, vamos fazer de novo. E uma coisa que é fundamental, capacitação constante do professor. O professor tem que estar se atualizando constantemente, recebendo isso como algo de rotina, a capacitação e de alta qualidade. Então, se o professor estiver motivado, estiver com um bom salário, Taubaté até tem um salário razoável, não é esse o problema de Taubaté hoje, para professor, embora defasado, as pessoas reclamam, faz tempo que não tem aumento, mas se comparar com outras cidades até que está razoável. Mas nós precisamos que eles tenham mais motivação. Para isso a gente precisa fornecer os instrumentos, nós vamos ter que fornecer isso. Melhorar a estrutura da escola, cobrir as quadras, enfim, ir arrumando para que depois de um tempo a gente tenha uma educação ainda melhor do que tem hoje. Voltando à linha geral, é isso. Cultura vai ser objeto de ação, regularizar o Conselho Municipal de Cultura, fazer com que ele seja bem democrático, os nossos artistas sejam devidamente amparados, e a partir de esportes a gente tem um investimento muito firme, mas não no sentido de ganhar um monte de campeonatos, mas no sentido de colocar jovens, crianças, jovens e até os adultos praticando esporte. Porque você vai estar aí fazendo uma união de segurança, saúde e esporte. Essa é a ideia que a gente tem pela frente. Agora, tem 1000 outros aspectos da administração que eu posso responder as perguntas se vocês quiserem, ou posso fazer com mais detalhes do que a gente falou aqui. Daqui para frente eu vou sentar na cadeirinha e vocês me sabateiam. Então, vamos começar daí, quem quer fazer? Vou chegar mais pertinho aqui, senão eu não escuto, tá? Daí quem mais? Paulo. Melhor, só pra fazer a ordem. Alguém mais aí? Depois, até o professor. Mas uma só pra fazer essa sessão de cima. Pode contar uma vez. Eu queria que o senhor falasse assim, sobre como começou a história política do senhor, assim. Onde se iniciou isso? Por acaso. Você está no lugar certo na hora certa. Eu já estou há 46 anos quando eu entrei para a política. Estou disputando a minha primeira eleição. Eu fui trabalhar na prefeitura, eu devo ter me saído bem e fui convidado para ser candidato a prefeito, ganhei porque começou a minha carreira política. Não era meu projeto de vida. Aconteceu. Então, eu queria saber mais parte da educação. Acho que você, como vereador, né, que você criticou o sistema apostilado, foi como vereador, não sei se foi esse ano. Foi. E eu queria saber qual a alternativa para isso e também se você estuda a possibilidade de uma universidade federal aqui, ou uma revitalização da Unital, uma transformação. Vamos lá, você tocou em todos os pontos importantes. Primeiro, a apostila hoje parece que é um fato consumado na cidade de tirar. Mas a gente pode modificar, né, o sistema, melhorar. Então, eu penso muito em fazer com que a Unital desenvolva esse trabalho, em parceria com a prefeitura. Em vez de a gente gastar uma fortuna com coisas que vem de fora. Mas isso não dá para fazer da noite para o dia. Tem que ser estudado e implantado gradativamente. Eu acho que hoje não dá mais para pensar em tirar a apostila. Embora eu acho que a gente tenha gasto nesse período todo muito dinheiro desnecessário. Mas depois que houve uma renegociação dos valores, diminuiu,
valor que é gasto, é possível, existe recurso para isso. Se a gente melhorar e talvez trazer a produção para cá, para a Unital, isso melhora muito. Então é por onde eu imagino que a gente vai caminhar. Isso não vai acontecer rápido. Até a gente estruturar essa parceria, acertar com a Unital e começar a produzir, vai um tempo. Não dá para ser para o primeiro ano, talvez nem para o segundo. Mas a gente quer pensar nesse aspecto, deixar esse dinheiro aqui em vez de mandar para fora. Tá? E dá para fazer coisa muito boa, porque nós temos gente boa no Unital também. Aí você falou pensar numa Universidade Federal. No modo de entender, Taubaté tem um crédito com o governo federal. Nós temos que trazer, e é uma obrigação do governo federal trazer uma Universidade Federal para cá. Só que entre o que a gente acha, que o governo federal acha, tem uma pequena distância, né? Então nós temos que tentar convencer o governo federal que ele deve isso para Taubaté, para implantar uma universidade aqui. Nós bobeamos aí, porque está sendo feita uma Universidade Federal Tecnológica em São José. A gente foi passado para trás nessa disputa. Já está começando essa edição. Não sei se a gente vai conseguir uma segunda agora aqui no Vale do Paraíba. Então vai restar o quê? A Unital ser revitalizada. Foi o que você falou. O que me preocupa na Unital? Olha, a Unital é uma empresa como qualquer outra. A diferença que ela tem é que ela pertence à prefeitura. Tá? Só que a Unital, por ser uma empresa pública e de ensino, ela tem características especiais. Características de total autonomia. Então, o prefeito só tem um tiro para dar. É a hora que ele nomeia o reitor. A nomeação do reitor é algo extremamente importante. Se puser um reitor que não faça nada, dançou. E até nisso o prefeito não tem uma autonomia total, porque ele não escolhe quem ele quer. Ele escolhe dentro de uma lista que ele está mandando. Ele tem que procurar acertar dentro de 3, acertar o tiro, para que o reitor faça o que tem que ser feito. Mas agora voltando, por que a Unital está numa situação mais difícil hoje? Porque durante muitos anos ela foi única no Vale do Paraíba, mandava no mercado aqui, vinha gente aqui, tem que recorrer aos mais veteranos aqui. Vestibular aqui era uma festa. Tinha 15 mil pessoas aqui fazendo vestibular. As casas noturnas faturavam uma barbaridade, os restaurantes, os bares, era uma festa, era turismo aqui do vestibular. Hoje vem 5 mil, um terço que vinha antes, 6 mil. Por quê? Esse aqui era grande também, né? Hã? A quantidade de candidatos por vaga Grande, era enorme. 15 mil. Mas o que acontece nisso? Por que houve essa mudança? Porque lá em Cruzeiro abriu faculdades. Porque em Guará abriu, em Lorena abriu, em Pinda abriu, em São José aumentou, em Jacareí abriu, em Caraguatatuba abriu. E esse pessoal hoje não precisa mais vir para Taubaté, porque o preço que a Unital cobra é o mesmo que tem lá. Às vezes dá até mais barato e faz um curso semelhante. Talvez com uma qualidade um pouco mais baixa, mas não precisa viajar. Essa mudança não foi percebida pela Unital. O mercado mudou. E a Unital continuou sendo trabalhada como sempre foi, com custos altos, comprando com a burocracia que qualquer serviço público tem, e ficando quase que inviável. Até que veio a Anhanguera, que oferece mais ou menos a mesma coisa que a Unital, qualidade mais baixa, preço mais baixo, e é onde o pessoal vai estudar. É mais fácil pagar a Anhanguera do que pagar a Unital. Então a Unital vai ter que se reinventar. Mas por ela ser municipal, não teria a oportunidade de não ter mais mensalidade? Não, porque é o seguinte, a Constituição do Brasil é a lei maior. A lei maior, ela atribui responsabilidades. Então cabe ao município 100% dos gastos até o fundamental.
100%. Governo do Estado, governo federal, tem uma participação através do Fundec, e acabou. A responsabilidade é do município. O município tem que dar conta disso, tem que resolver isso. O ensino médio é do governo do Estado, por isso que em Taubaté só tem um curso de ensino médio aqui no municipal, porque ele é antigo e ficou. Mas é um gasto fora da lei, os 25% também que tem que investir. E a universidade é do governo estadual e do governo federal a responsabilidade. Então não pode pegar o dinheiro da prefeitura e pôr lá, salvo se todas as demandas possíveis e imagináveis tiverem sido satisfeitas com o fundamental. E isso não vai acontecer tão cedo, está muito distante disso. Então não pode haver esse investimento. A prefeitura dá a bolsa, porque ela dá a bolsa para o aluno, se ela der a bolsa para o Unital, não pode. Então essa é a questão, nós não temos recursos para isso, não podemos colocar do dinheiro da educação, alocar o dinheiro para o Unital. Aí entra a possibilidade de federalizar ou estadualizar o Unital. É uma luta. Tem que convencer o outro lá, ou o governo do estado, ou o governo... Os estudantes da Comércio Justil, eles sabem a técnica de pintura dele. Tem mesmo, tem mesmo. Você tem o Toninho Mendes, um artista plástico aqui, ele é discípulo do Justino. Ele é o melhor cara que tem para fazer pinturas, recuperar as pinturas do Justino e pode orientar os jovens a fazer a mesma coisa. É verdade isso, então é horrível. Essa obra que foi feita aqui no deck, derrubar tudo, né, e deixar exposta aquelas paredes, aqueles painéis, foi uma obra irresponsável. Né? Só que ela já existe, agora tem que terminar, que senão daí cai mesmo. Né? Nesse momento eu vou parar a obra, tem que cobrir aquilo o mais rápido possível. A minha visão sobre isso é que a prefeitura não pode ser responsável como foi e tomar providência para que não aconteça de novo. Para isso você tem que manter constantemente arrumado, restaurado. Não é difícil isso, é um processo contínuo, você não pode parar. A gente recuperou muita obra aí, cara. Dentro da prefeitura, você tem uma igrejinha, não sei se você entrou ali. Se você entrar no pátio da prefeitura, ali naquele pátio, piso avermelhado, tem uma igrejinha antiga lá que é escritório da prefeitura hoje em dia. Já era quando eu estava na prefeitura no escritório, até que um dia eu entrei lá e deu algum problema na parede e a gente percebeu que embaixo daquela pintura tinha uma pintura linda, dessas antigas, com figuras, tal, bacana mesmo. Aí eu precisei fazer o restauro disso. O restauro você tira a camada de cima de tinta, uma técnica especial até que chegue na parede como ela era originalmente. Aí você recupera a pintura com base ou em fotos ou em resquício que tem na parede, você vai recuperando. A gente conseguiu recuperar isso, demorou quase um ano o trabalho. Depois voltou a ser escritório. Ficou lá como um auditóriozinho, um negócio pouco uso, arrumadinho e tal. Voltou a ser escritório. Essa é uma questão de cada governante. Nós vamos ter um pepino pela frente que é retirar o entulho deixado por 8 anos de gestão responsável. E ó, tirar entulho é mais difícil do que derrubar. Vocês lembram aí, há uns anos atrás, vocês devem ter estudado isso, que foi derrubado 2 prédios lá em Nova York com um avião. Não bateu na praia. Entrou em cima do prédio e caiu lá 2 prédios mais altos do mundo na época. Em 5 minutos estavam no chão. Para tirar o entulho foram 3 minutos. Vamos ter que tirar o entulho. Na verdade, eu ia perguntar também sobre a universidade, sobre a possível federalização. Pelas pesquisas que eu já fiz sobre o assunto, na verdade a iniciativa não viria do governo federal, teria que vir da reitoria e não vem por uma questão de dívidas com funcionários aposentados, a questão dos prédios tombados, que não seria interessante
para a universidade federalizá-la. Outra questão também seriam que todos os funcionários deveriam ser demitidos e só poderiam trabalhar os concursados. Por isso tem toda essa dificuldade da federalização. Já que a federalização ela é mais complicada de ser feita e não tem como acabar com as mensalidades, por ela ser uma autarquia municipal, todo o dinheiro da mensalidade tem que voltar a ter retorno na universidade. E não é bem o que acontece, que a gente sabe que a universidade cada ano aumenta absurdamente as mensalidades e a gente não vê uma melhoria na qualidade de ensino, pelo contrário, está cada vez caindo mais, principalmente alguns cursos específicos, elas estão quase que abandonados. Como que poderia ser feita essa reestruturação nas mensalidades e na qualidade da universidade? E queria perguntar também sobre a possibilidade de se criar o Conselho Municipal de Juventude, que já está em pauta há muito tempo, tanto esteve há pouco tempo atrás, foi cancelada a audiência pública que iria ter sobre esse assunto. O motivo exato não se sabe, dizem que foi por um acordo entre os vereadores, que não deveria ser feita a discussão agora, ainda nesse mandato e tal, e acabou sendo mandado para frente. Qual a possibilidade de... A gente sabe que projeto de conselho vem do Executivo, quais são os projetos, se você pretende criar esse conselho de extrema importância para a juventude. E outra questão também um pouco mais à parte da juventude seria a criação de uma coleta seletiva. Porque, como você falou até de tirar o entulho, a gente sabe a dificuldade que é o lixo de entulho, a quantidade de entulho que se cria por ano nas cidades. E também a falta da coleta seletiva, que eu acho que hoje em dia é um absurdo uma prefeitura não ter. A coleta seletiva tem que existir mesmo. Vamos tentar, eu vou tentar me lembrar de tudo que você falou. Tem um monte de coisa aí. Vamos dividir isso por etapas aí, vamos? Bom, o Unital, a questão da Unital. Bom, primeiro a questão da Unital. Você falou que a federalização precisa partir da reitoria. Como eu falei no início, a Unital tem total autonomia. O prefeito não pode chegar lá e mandar fazer, embora ela seja municipal. O reitor tem mandato. Depois que você nomeia, você não tira. Então ele vai ficar 4 anos. Não existe a possibilidade do reitor ser eleito pela sociedade? Pela sociedade? Ou pela comunidade acadêmica? Ser. Aliás, a última até foi, mas ainda... Ele é escolhido são três escolhidos e aí é nomeado pela prefeitura, certo? Mas normalmente você até nomeia o mais votado, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, o que dá para fazer de concreto, né? Porque não adianta a gente ficar pensando na utopia, né? O que dá para fazer de concreto? Eu acho que a gente tem que despertar, na época da nomeação do reitor, uma grande discussão sobre a Unital. Porque a Unital ela se fecha em si mesma, sobre a desculpa do seguinte, olha, se a gente for discutir a Unital publicamente, a gente expõe as fraquezas da Unital. Mas vai chegar uma hora que tem que expor. Porque se você não expuser, ela não resolve. A proteção é igual em casa. Se você for proteger muito a criança, ela vira um filho rebelde, não pode. Você tem que colocar os problemas para a sociedade. Aí você, criando essa discussão, eu creio que você consiga avançar nessa questão de um novo modelo de trabalho para a Unital. Eu acho difícil a federalização, mesmo que a Unital proponha, e ela também tem dificuldade de propor. A razão que você falou, ela é real, em termos que o funcionário público não pode, o municipal não pode ser incorporado pela federal, mas ao mesmo tempo, se você for em Lorena, houve absorção numa faculdade municipal pelo governo do estado, e os professores continuam dando aula. Então é uma questão de ter vontade de fazer. Aí entra um negócio chamado corporativismo. E o corporativismo impede que as pessoas tomem as decisões em prol do bem comum e em si fica em prol de um grupo que domina. Essa é a verdade dos fatos que tem que ser enfrentada. Qual é o papel do prefeito nisso? É ser o agente que vai proporcionar a alavanca de discussão para mudar isso. Não há a possibilidade
do prefeito intervir diretamente no processo, mas ele pode fazer que o processo seja discutido amplamente. E na questão das mensalidades também, a prefeitura não tem como interferir no reajuste das É totalmente independente. É uma autarquia municipal, mas é praticamente uma universidade particular, então. Praticamente, só que não tem dono, que é o pior. O dono somos nós. E a gente não tem autonomia nenhuma para interferir. É um pipinaço, mas dá pra gente encaminhar soluções assim, né? Tem que usar da política, da negociação e do bom senso para chegar a um resultado. Não dá para ficar parado olhando. Agora a questão do Conselho Municipal de São Juventude. os conselhos, ó. Eu quero fazer até uma análise mais ampla do conselho para chegar no Conselho Municipal da Juventude no finalzinho, né? Eu passei pela prefeitura, fiquei 4 anos lá e cometi um grande erro. Talvez o maior erro dos meus 4 anos como prefeito. Foi o seguinte, eu não dei valor para os conselhos, ou não dei o valor devido. Tinha que ter dado muito mais valor. Em função disso, a gente tinha feito várias coisas aqui em Taubaté que eram um progresso em termos de administração pública. Como não tinha um conselho... De pagar para poder usufruir do transporte. Olha, eu vou começar pelo fim. O aluno não pagar o ônibus significa que a população paga. Não existe almoço grátis. Se a empresa de ônibus não cobrar do aluno, cobra de alguém, cobra da prefeitura. Você generalizar isso, eu acho muito difícil, porque não teria recurso suficiente para pagar. Não acredito que seja viável. Agora, quando eu falo em penalizar, não é que eu queira penalizar a empresa, não. Se a empresa trabalhar direito, ela não vai se penalizar. Se ela não trabalhar direito, o contrato prevê penalidade. Primeiro advertência, depois suspensão e até cancelamento do contrato. Então, se não trabalhar direito, tem que ser assim. O transporte, o sonho de consumo de qualquer prefeito de Taubaté na área de transporte público é conseguir tirar essa linha férrea daqui do centro e passar ela para a periferia da cidade ou fora da cidade. Esse é o grande lance para você destravar esse centro aqui de Taubaté. Se você tirar isso, você faz uma ligação de leste a oeste da cidade, uma avenida enorme, e dá para prever aí aquele bonde moderno, que é chamado VLT, e que quando o Peixoto anunciou que queria fazer tirar essa linha férrea da vez passada, eu falei, aí ele está brincando, isso é para ganhar voto. Eu achava que não tinha dinheiro para isso. Aí eu fui a Brasília. Depois que eu já eleito vereador, eu fui a Brasília até para tratar de um outro assunto, que foi acabar no DENIT junto com outros vereadores e tinha o dinheiro. Esse negócio só não saiu aqui em Taubaté fazer essa nova avenida aqui onde hoje é a linha do trem, porque a prefeitura não fez o projeto. A parte da prefeitura era fazer o projeto, o dinheiro tinha lá. Não foi feito. A gente vai ter que retomar isso, eu quero ver se consigo avançar nisso. E fazer uma linha desse VLT. Se não der para fazer nos 4 anos, pelo menos já deixar projetado e com espaço para isso. É outra discussão, né, mas não passa pela gente. Na questão dessa discussão, retirar ou não a linha férrea daqui do centro, porque nós temos toda uma estrutura já montada dessa linha férrea, os acessos todos ao outro lado da cidade. O Pablo, inclusive, ele tinha dito, a gente bateu no papo, ele falou assim que seria muito mais viável fazer o rebaixamento da linha férrea do que fazer a transposição dessa linha férrea para outro local. Custaria muito mais e você cortaria ainda a cidade em dois pedaços. Numa hora sim. Com o rebaixamento não, você tem já o local e como em São Paulo você tem ali a parte de lixo e foram todinho rebaixado, fizeram a avenida por cima e fizeram a utilização da parte de cima do rio. Isso seria viável? Olha, existe uma diferença. Pelo menos na discussão, o que é mais barato. O mais barato tem que ser feito.
mas eu não acho que seja mais barato. Pela minha experiência aqui é o seguinte, Pindamonhangaba é mais barato, porque a distância lá é pequena. Aqui você corta uma distância muito grande, para você tornar isso rebaixado é muito caro. Eu não acho que seja mais barato não. E também não vai dividir a cidade não, porque o projeto que é feito, ele vai margear uma área que não pode crescer a cidade, que é a Vargem do Paraíso. Então não vai dividir não. Não é por aí. Agora, se for mais barato rebaixar, claro que é melhor rebaixar. Foi uma discussão, Mas não é. Assim, a grosso modo, a gente sabe que não é. É mais caro. É muito grande a distância. Vamos passar para outra questão. Então, Fala aí. É você agora? É o seu nome? Laura, Quantos anos você tem? 19. Para aí, né, menina? Onde você aprendeu a falar desse jeito? pode ser. A vida. Alguém mais, assim, jovem, assim, quer fazer? Vamos deixar os jovens fazer a pergunta. O pessoal que veio comigo depois conversa bastante comigo aí. Então, eu queria saber um pouco em relação ao partido. Ele foi criado recentemente, né? E teve algumas acusações assim que na coleta de assinaturas existiam assinaturas falsas, assim, até pessoas que já tinham morrido assim, assinou-se. Eu queria saber o partido, o que deu esse caso, o que aconteceu. Eu queria saber um pouco qual é a ideologia do partido, que é um partido muito novo, sim, e pelo que eu pesquisei assim, nos jornais, assim, é muito difícil. Ninguém soube definir assim, a ideologia do partido. Eu também não tive conhecimento, mas eu queria que você falasse sobre a ideologia do partido e as questões das assinaturas. Só acrescentar assim, eu queria saber qual foi o motivo do senhor sair sobre o partido, qual foi o motivo que te atraiu para... É só mais fácil responder, né? O partido você está onde tem pessoas que pensam mais ou menos como você. E as pessoas que pensavam como eu penso saíram do partido e foram para o outro, junto com o mesmo grupo. Não teria sentido eu permanecer num partido cujas lideranças eu não tinha identificação. Agora vamos na parte mais complicada, que é a pergunta dele, que é a questão ideológica do partido. Bom, eu tenho por mim o seguinte, os partidos do Brasil têm pouca ideologia. Salvo exceções, que seria o PT e alguns partidos de esquerda muito definidos, como o PSOL, PSTU, esses têm uma ideologia. Os partidos que estão um pouco mais ao centro da direita é uma ideologia muito tênue. Tanto é que você vê aí hoje o PT recebendo apoio do Maluf. Uma coisa que inimaginável anos atrás e que hoje existe. O nosso partido tem uma ideologia que é de mercado. Portanto, ele é de centro-direita, no meu modo de entender. Eu acho que é antenado com o momento que o mundo vive. Hoje, os partidos de esquerda já não são tão fortes como eram anos atrás. Eu acho que até essa questão de esquerda e direita é mais questão de situação ou oposição. E no futuro, nós vamos ter uma mudança no conceito de esquerda e direita. Está num processo de mudança. Os partidos que eram muito à esquerda, como o PPS, por exemplo, hoje não é tanto mais. A tendência é se misturar. Não vejo essa questão ideológica como sendo vital nesse momento para você escolher um partido que você atua. O nosso partido é um partido que tem ideologia de mercado, que quer ter os contratos respeitados e trabalhar para melhorar a situação da população sem que haja um comprometimento de clientelismo. Essa é a ideia principal do partido.
E eu fui para o partido, porque o meu grupo, o grupo no qual eu acredito, do qual eu sou admirador, migrou para esse novo partido e migrei junto. Não ficaria no outro, até porque o que sobrou do outro partido é o atraso na política. O grupo que era mais progressista saiu. Mais ou menos como aconteceu com o PSDB e o PMDB anos atrás. O PMDB foi se deteriorando, um grupo liderado pelo Fernando Henrique, Covas, etc., montou o PSDB, cujas diferenças ideológicas eram não tão distantes do PMDB, mas a qualidade das pessoas era enorme. E em relação às assinaturas? Assinaturas. Olha, eu acho que isso acabou não se confirmando como algo concreto. Pode acontecer de uma ou outra assinatura ser errada, porque às vezes você deixa com alguém para buscar a assinatura e essa pessoa não pega o documento. Mas não se confirmou, tanto é que as assinaturas foram suficientes e o partido reconhecido. Eu acho que é muito barulho, muita marola para pouco fato. O salário dos professores aqui é até bom. Razoável. 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 Pode melhorar. Eu sempre estudei em escola pública e ao longo da minha vida assim, de estudante aqui em Taubaté, eu fui percebendo que com o tempo os professores foram ficando cada vez menos estimulados. Sim. Eu queria saber se o senhor tem algum tipo de proposta, além de dar os bônus que eles deveriam ter recebido já faz algum tempo, se o senhor tem mais algum tipo de proposta assim, que estimule os professores. Porque hoje em dia a gente tem aluno desinteressado, professor que não está nem aí e os que estão tentando fazer alguma coisa estão sobrecarregados. Então, você está dizendo o seguinte, que você finge que aprende, o professor finge que ensina, é isso? Acontece, sabe? Acontece muito, porque assim, a maioria das pessoas, dos estudantes, eles não veem a importância que a educação tem. Então, se o professor já não está estimulado, fica assim, ninguém quer aprender, eu não posso ensinar, fica do jeito que tá, sabe? Fica meio que uma coisa assim de fingimento. Tem muita gente que vai na escola para ganhar benefício e não para aprender. Essa é a questão que a gente tem hoje em dia. Por isso que tipo assim, se não tiver frequência calma na escola, não tem Bolsa Família. Aí o pai e a mãe obrigam a ir pra escola, entendeu? Mas a pessoa não vai porque ela quer aprender, ela vai porque o pai está obrigando. Isso é um processo motivacional, né? Que eu acredito que até ele independa do salário que a pessoa ganha. O salário é um ingrediente disso, mas não é a única coisa. Você, bem remunerado adequadamente, você trabalha melhor, mais tranquilo, mais satisfeito, sua família está melhor. Mas, às vezes você tem um salário baixo e uma alta motivação. Tem um caso muito típico aí que aconteceu nos Estados Unidos no começo do século passado, 1929, uma experiência que foi feita numa fábrica e que se tentou fazer uma motivação do funcionário. E fizeram grupos. Alguns grupos tiveram motivação salarial e outros não. E o resultado do grupo não motivado salarialmente foi maior do que o que recebeu o aumento. Porque as condições de trabalho, a forma como você fazia com que a pessoa se sentisse num ambiente seguro, num ambiente legal, foram superiores ao que ela ganha. Então você tem que combinar isso tudo. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Quando eu falei de capacitação constante do professor, é uma forma que você tem de motivar o professor a trabalhar. Motivar o professor a trabalhar implica em ensinar técnico e motivar o aluno a estudar. Aí é um pouco relativo, porque tudo bem, dar o curso é muito importante, mas estou dizendo um estímulo assim, a mais. Porque o curso, eles O que você sugere? Então, eu queria saber do senhor. Então, eu tô colocando isso porque você está, senão você fecha a discussão em termos, olha, não tem saída. Mas tem. A gente conseguiu bons resultados no passado aqui, estimulando o professor, fazendo uma carreira para ele adequada. Nós temos que voltar esse plano de carreira que está parado aí na prefeitura e até agora não foi para frente. O plano de carreira não é necessariamente aumento de salário, mas perspectiva do professor sair melhor.
ele poder progredir na vida, fazendo o crescimento dele dentro da profissão, que hoje não tem, é zero. Se você não tiver aquele aumento anual aí, que todos os professores têm em função de tempo de serviço, você não tem aumento nenhum na vida, vai passar o resto da vida ganhando a mesma coisa. Isso é uma perspectiva. Se você começa a fazer isso e avaliar o professor para ele poder chegar lá, ele vai estar tendo condição de disputar uma situação melhor na vida dele. Se você der instrumento para ele chegar a obter isso, você está motivando ele a trabalhar. Se você cruzar isso com resultados que ele vai obtendo na sala de aula, você vai dando estímulo para que ele trabalhe mais e melhor. E se puder acompanhar com um salário bom, também não vai fazer mal nenhum. Mas isso é uma questão de administração que tem que ser implantada e que não tem hoje. Nem na área de educação e nem em lugar nenhum. Se você for nos médicos, é a mesma coisa. Se for no lixeiro, é a mesma coisa. O senhor perguntou assim, que sugestão que eu tinha a dar, eu acho que assim, eu ouvi mais o professor, porque a situação da minha escola, por exemplo, era deplorável, assim. E a gente via que tinha alguns professores que estavam realmente preocupados. E eles iam atrás, eles tentavam um incentivo com a prefeitura, só que tudo que eles ouviam era não. Então, assim, precisava pintar alguma coisa, tipo, fazia festa, eles tiravam do bolso deles para pagar, sabe? Eu acho que isso não estimula o professor, porque você tem que dar aula num lugar que está caindo aos pedaços, você não vai ficar. Mas isso tudo é uma questão de gestão, porque como é que você consegue manter a quantidade de prédios que tem em Taubaté se você para trocar uma lâmpada tem que chamar a Secretaria de Obras? Não dá. Sabe como é que a gente fazia isso antigamente aqui, quando eu estava na prefeitura? E não foi invenção minha, é o Covas que fez isso em São Paulo e dava certo. A gente pegava um valor mensal e deixava com o diretor da escola. Ele pegava lá, tem um problema para arrumar a parte hidráulica, elétrica, alguma coisa que quebrou. A Associação de Pais e Mestres tratava disso. Rapidinho, não tinha que ficar esperando. As creches eram pintadas com esse dinheiro, você tinha uma atuação muito mais rápida, muito mais dinâmica e ouvindo, partindo da solução da própria escola, não precisa falar nem com o secretário. Mas é questão de gestão. Então, assim, se o senhor for eleito, o senhor vai voltar a... Claro, mas ele tem que ter autonomia para o máximo possível. Existem limites nessa autonomia, porque a lei do Brasil não permite que você libere qualquer coisa. Mas até um determinado valor você pode deixar para a própria escola, para a própria unidade resolver. Ou pode repassar a verba até para a PNI, que é o que o mesmo Estado bloqueia na época. Isso é perfeitamente solucionável, só que tem que ter disposição para isso e tem que confiar na ponta. E se você quiser controlar tudo a partir de uma cabeça só, você vai mandar o departamento de obras trocar uma lâmpada. Você imagina quantas lâmpadas não queimam nessas escolas por dia. Até chegar em todas as unidades uma equipe para trocar, filha, fica horroroso. Quando troca. E você tem mecanismos muito fáceis, rapidamente colocados em funcionamento. Mas tem que confiar em quem está lá. E dá para confiar, porque o cara tem que prestar contas, não é simplesmente receber o dinheiro e gastar o jeito que ele quer. Presta conta do concedor competente. Mas eu acho esse um detalhe. É um detalhe importante, mas no meio de uma porção de providência que tem que ser tomada de preocupação. Inclui salário. Ó, salário, o que aconteceu na prefeitura de Taubaté é o seguinte. Foi se aumentando o número de funcionários tremendamente aqui. E nesse aumento do número de funcionários, que não necessariamente foi de aumento de salário, mas de quantidade, hoje está aí uma despesa para pagar todas as pessoas que trabalham, o quadro de funcionários, de 57% do que a prefeitura arrecada. O limite permitido por lei é 54%. Então o Taubaté já está fora do que pode gastar. Nós vamos fazer uma engenharia para não fazer bobagem, sair despedindo gente que não é por aí, mas tirar aquele que não trabalha, evidentemente, e fazer com que a receita cresça e a despesa não cresça na mesma proporção, ou seja, não pode crescer muito o número de funcionários nos próximos anos. A
gente recuperando a capacidade da prefeitura de investir para poder fazer o resto que a gente está fazendo. É um processo que exige, exige um pouco de arte. Não é simples, é complicado. Tem que saber fazer isso, tem que ter uma equipe muito boa, uma pessoa sozinha não faz. O desafio é enorme. Recentemente o governo estadual mandou uma unidade que eles chamam, não sei se eles chamam, se amigos de tropa de elite, para cuidar da segurança. E são policiais treinados pela Rota, né, de São Paulo. Você acha que é esse o caminho mesmo? Não é um caminho, né? Eu acho que é um caminho, mas é uma parte do caminho. A outra parte é a prefeitura fazer a parte que acontece a ela, fazer os programas sociais e complementares que são necessários. Colocar câmera de vídeo, se for preciso montar uma guarda municipal, que no primeiro momento não vai ser, tirar a jovem da rua, dar oportunidade para trabalhar, para se divertir, fazer escola de tempo integral, dar oportunidade de trabalho. Essa parte que cabe à prefeitura, que o governo do estado pouco ou nada ajuda. Mas tem que ser feito. E agora, essa tropa de elite, aí, na verdade, foi montada uma reserva Jacareí e Taubaté, que são as maiores cidades. Tomara que isso contribua para melhorar. Espero que contribua. Mais fácil você esvaziar. Não, eu não concordo. Isso Sabe, porque isso acontece muito. Tem no meu bairro que sai. a gente tem que trabalhar de uma maneira ampla. Eu acho que Não, porque a pessoa tem que ser paralela, todo serviço. não dá. A polícia pode botar aqui um monte, mas você não sabe onde que vai matar alguém. Não tem aviso prévio. A polícia não recebe, se você vem aqui que eu vou matar um cara. Se você não tiver às vezes a gente faz por internet, mas não é o comum. Você vai ter sempre homicídio, vai acontecer. Você tem que diminuir a taxa. Colocar em níveis internacionalmente aceitos. Homicídio de qualquer parte do mundo. Homicídio você não tem. Mas vamos tentar chegar pelo menos aos níveis que chegou São José, que não é uma beleza, assim, mas é bem melhor. Agora eu peço para o senhor assim, apontar uma qualidade, assim, uma qualidade de cada um dos outros candidatos. Por que vocês estão contra, né? Eu acho o seguinte, você tem que apontar os meus defeitos, as minhas qualidades e as deles também. Eu acho que não tem essa possibilidade de eu ficar contra. É muito chato isso. Eu me dou bem com vários deles. Acho que quase todos têm um bom relacionamento, mas nós estamos numa disputa. A disputa quem tem que formar o juiz é o eleitor. Deixo para vocês, devolvo para vocês. Vocês entrevistam todos, daí vocês informam a gente. Fala, Matheus. Não escutei. Voltando para a questão da capital, você fala que não tinha complicado de estadualizar ela ou de federalizar. Não é complicado. Tem que querer. Tem que querer. Você tinha como tornar ela universalmente cristã para Não tem. Quando a Constituição não permite. A Constituição não permite. Ela dá absoluto direito igual para qualquer brasileiro. Por exemplo, você pode ter o direito de ir e vir, você pode ir para Taubaté morar, se não tiver onde morar, você está na rua e você não pode prender. Aí é diferente. Mais ou menos, né? Você tem que ter um tempo de residência em Taubaté, não tem Senado. Mas isso é uma coisa que a gente cria aí para defender, porque senão você vai ter um monte de gente vindo aqui para pegar uma bolsa e não retribuir nada para a cidade. Mas, teoricamente, você tem que ter 5 anos de residência em Taubaté para poder viver. Mas você não pode também falar, olha, se você não nasceu aqui, você não tem a bolsa. Não pode. Tem que morar. Tem que morar.
Acho que a gente pode até... Sabe que a gente pode dar uma refinada nisso, né? Eu penso muito em estimular, por exemplo, fez o curso médio inteiro aqui, tem uma pontuação maior. Algo assim. Mas tem uma questão, né? Quem fez ensino médio público na rede municipal tem um desconto na mensalidade. Tem um convênio. Um convênio. É pequeno, mas tem. Acho que a questão das bolsas é... Sabe por que isso é só para completar? É porque tem muito pouca vaga de ensino municipal. Se você ampliar o ensino médio demais, aí não dá para a prefeitura cumprir isso. A questão das bolsas é interessante ser discutida porque ela é escolhida de uma forma meio desconfiável, né? E aí acho que ela poderia também ser reavaliada e refeita a forma de ser escolhida essas bolsas, que a gente sabe que... Não é nem feita a visita social mais que era feita não. Que é fundamental. Tempo já. Senão você não sabe se o cara que está ganhando a bolsa é realmente o mais carente. Se bem que carência, gente, quando a pessoa precisa da bolsa, ela já se autodeclara carente. E é muito difícil alguém se achar mais carente do que outro, ou menos carente que outro. Mais carente você acha, menos carente do que o outro. A sua carência é sempre maior que a do outro. Então, satisfação total nunca vai ter. Para mais uma rodada, Henrico. Fala aí, Henrico. Deixa eu falar também sobre educação. Ah, tá. Nós temos mais 25 minutos, tá bom? Pode ser? Tem que ser feita a apresentação da carta ainda, né? Mais meia hora, vai rápido. Vamos acelerar. Se pergunto rápido, eu respondo rápido. Vamos lá. Eu só queria saber sobre, agora com essa geração de mais modernizados assim, o que poderia ser feito para levar isso para a sala de aula? O que poderia ser feito para poder usar a tecnologia na sala de aula? Existem vários projetos que a gente está desenvolvendo. Até a gente colocar um computador para todo mundo usar. Até para levar para casa. Mas isso eu não posso prometer agora, e eu estou tomando muito cuidado com essas promessas, porque eu sei que eu vou encontrar uma prefeitura esfacelada. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir fazer isso no curto espaço de tempo. Seria o ideal a gente fazer informatização, colocar computador. A gente hoje não é tão caro um computador, mas se você multiplicar pela rede toda, ele fica muito grande. Então eu não sei exatamente como é que a gente vai ter disponibilidade financeira. Por mais que a gente analise o orçamento, analise os números, grandes números, como é que está sendo investido, deixando de ser, como é que nós vamos economizar isso? Só chegando lá. Então eu tenho essa proposta de colocar uma questão de modernização da sala de aula, mas ela tem que ser devagar e não pode comprar lousa por um valor absurdo, como está sendo colocado aí, que você vai pôr em 4, 5 salas, o resto não vai ter. Pô, valor 4, 5 no modo figurado, eram 30, uma coisa assim. Isso não dá, tem que ser feito com critério, isso aí devagar. Mas a gente pensa nisso. Só pra trás. Acho que é... Então, em relação ao esporte, porque em Taubaté eu tive de voleibol. Só que o problema é que só tem uma quadra do voleibol pro handball, tanto masculino quanto feminino para treino. E as outras que tem, que a gente pode usar, não tem condição porque por causa dos noias, dos lados de drogas, e a gente acaba ficando sem tempo para treinar e sem tempo e a gente não sai, o resultado nas nossas competições não é o esperado. Eu queria saber qual você acha que você poderia fazer para melhorar o esporte competitivo. Eu acho que o esporte competitivo ele vem como resultado de investimentos, não como objetivo.
ele vem naturalmente. Taubaté subiu e caiu nos jogos regionais. E nosso voleibol, o time foi campeão. Pois é. Eu acho que eu tive uma experiência legal disso há um tempo atrás, né, quando estava aí. O quadro não era muito diferente do que esse quando eu assumi, não. Aí eu procurei uma pessoa para cuidar do esporte que não fosse necessariamente só o professor de educação física, podia até ser um, mas tinha que ser alguém que soubesse administrar projetos, criar e administrar projetos. Foi muito difícil achar uma pessoa com esse perfil. Foi o último que eu escolhi, faltavam 2 dias aí para eu assumir, não tinha achado nenhum ainda, até que foi me apresentado uma pessoa que tinha essas condições. Ele tinha sido um grande jogador de futebol e depois teve uma carreira muito bonita na Ford, se aposentou e me foi apresentado, eu não conhecia. Eu tirei algumas informações e falei, eu acho que esse deu certo. E ele fez um projeto para Taubaté de esportes. Nós estávamos em penúltimo lugar nos Jogos Regionais e quando nós terminamos no último ano, entregamos em terceiro. Foi crescendo. E não trouxemos jogador de fora. Só articulando, fazendo escolinhas e fazendo crescer isso aí, jogos regionais, jogos municipais, interescolares, tudo quanto é jeito. E fizemos parceria com a Unital para pôr estagiário de educação física para cuidar disso, porque eram muitas quadras, muitos lugares, não dava para ter professor em todas, mas sempre sob orientação de um professor. Deu certo. A gente pensa em repetir a receita, investindo em projetos desse tipo que a gente consiga pôr a moçada para praticar esportes e revelar talento. Tá? Em relação à estrutura, você falou, olha, o lugar que está cheio de tráfico de droga não pode ter. Você vai ter que entender que eu não vou conseguir fazer um milagre, nem tem uma varinha, que eu vou chegar lá no dia 1º de janeiro e dia 2 não tem mais ninguém. Isso é um processo de retomada dos espaços até que a gente consiga de novo usar todos eles. A gente usava todos no passado. Só que nós vamos ter que fazer uma ocupação progressiva desses espaços. Tenho consciência disso. Não dá para eu chegar aqui e falar, amanhã está resolvido. Vai estar, vai. Nós vamos fazer até que a gente vai estar sob controle e a moçada praticando esporte. Os esportes organizados, de forma que a gente possa responder no produto final nos jogos regionais. Eu queria saber se o senhor se compromete assim, assumindo assim, como prefeito, que todos os cargos de secretários das secretarias da cidade, eles fossem de carreira. Se o senhor se compromete, não. Se não, o porquê disso? Porque eu acho o seguinte, se você não tiver dentro da carreira gente que seja tecnicamente muito boa e de confiança, sim. Senão, não. Vai vir de fora. E o que o senhor poderia melhorar do seu outro mandato para esse mandato? Muita coisa, né? Primeiro que as demandas são completamente diferentes. Nós não estamos vivendo em 1996, estamos vivendo em 2012. Os métodos de administração mudaram. Na época, nós não tínhamos tablets, os celulares só falavam como telefone, e hoje até falam. A informática era caríssima. Não estamos vivendo no mesmo período, então nós não podemos ter soluções iguais, as soluções são diferentes. Praticamente tudo vai ter que ser modificado, e modificado para você estar atualizado. Os secretários vão ter que ter um perfil muito diferente do que tinha na minha época, porque ainda eu herdei e durante um bom tempo mantive um secretariado muito autoritário, não dá mais. Tem que ser um secretariado que tenha abertura. O próprio governo tem que estar mais aberto, muito mais aberto, para as demandas da sociedade organizada. E não é. Vai ter que ser. Eu acho que essa é uma mudança fundamental. Ter os conselhos aliados e não adversários. Acho que essa é a mudança fundamental. Os métodos de administração
não podem mais ser centralizadores. Tem que dar mais autonomia para as secretarias, aos poucos elas vão tomando, à medida que vai ganhando a confiança do prefeito, o secretário tem que ter autonomia para resolver um monte de coisa. A cidade cresceu, você não pode mais querer sozinho tomar conta de tudo, como era no passado. O pessoal do Instituto Etos, né, mais outros institutos que fazem parceria, e propuseram que a gente firmasse um compromisso de usar os critérios de cidade sustentável para gerir a cidade. E eu assinei isso. Assinei e pus no meu programa de governo. Porque eu acho que é isso mesmo que tem que fazer. Muito bacana o que está sendo proposto, porque você começa a colocar a cidade sob controle estatístico. E a estatística é fundamental para você ver o rumo da situação. Se você não tiver estatística, não vai para lugar nenhum. Eu sei que eu não vou conseguir fazer na velocidade que eles querem, né? Porque eles queriam que já em 6 meses tivesse tudo implantado. Do jeito que nós vamos pegar isso aí, não vai estar pronto isso aí, não vai nem em Porto. Mas em 2 anos dá para fazer. Dá para a gente estar controlando os 95 itens que eles querem que controle. Esses 95 itens vão dando indicadores para você ir melhorando. Então você estabelece metas de melhora, em vez de você querer fazer uma proposta impossível, olha, eu vou zerar. Não vai zerar. Mas se eu passar, vamos dizer, hoje nós temos um índice de 20 de homicídios. Eu consegui chegar em 18, eu melhorei 2. Se eu conseguir chegar em 15, eu melhorei 5. Em 10, melhorou 50%. Então é essa evolução que a gente tem que colocar como meta. E nós vamos colocar dentro de metas que sejam factíveis dentro dos recursos que a prefeitura tem. Não dá para você ficar prometendo aí que com o recurso que tem hoje, em 1 ano resolva a cidade inteira. Mas em 4 vai melhorar muito. E no site tem a carta compromisso e a relação de todos os candidatos que assinaram essa carta compromisso do programa Cidades Sustentáveis. Tem uma diferença. Uma coisa é você ir numa reunião e assinar a carta até sendo pego de surpresa. Não foi o caso. Eu estudei essa carta antes de assinar. E filo porque quilo. Que bom. Queria saber qual que foi o critério de escolha do seu vice. Também, não sei até que ponto isso é verdade, mas se há a possibilidade de você ser impedido de assumir o cargo ser pela lei da ficha. Não. No meu caso, não existe na lei da ficha. Eu tive um processo por causa da utilização de um logotipo, mas aí eu entrei em Brasília com uma medida, o Superior Tribunal de Justiça definiu essa medida, eu posso concorrer normalmente e tenho que enfrentar ainda um julgamento, mas o próprio voto do relator já é o indício de que não vai ter problema nenhum. Eu não vejo isso como problema, não. E o vice? Do lado do vice, 2 critérios fundamentais. Primeiro, eu tenho que responder uma questão da área de saúde. Por isso escolhi o médico. Tinha 2 médicos, uma possibilidade. O primeiro não deu certo, aí o segundo foi muito bom também. Empresário muito bem sucedido, pode ajudar em outras áreas de desenvolvimento também. Por isso que eu escolhi. Na parte cultural, Taubaté foi eleita a capital da literatura infantil, teve uma valorização da literatura dela, mas também tem a questão do cinema, que seria o Mazzaropi. Se tem como possibilidade, é claro que ele pertence à região, mas ele voltar uma parte para o cinema, claro, assim como o festival, valorizar mais o cinema regional. Sem dúvida. Com certeza. Eu já dei até conversa lá com o pessoal, mas como conversa não quer dizer projeto, então a gente não colocou no programa, mas é interesse, é área de interesse. Pode fazer a apresentação da carta? Então, agora a gente elaborou uma carta com algumas propostas que a gente
a gente gostaria que tivesse na cidade. A gente vai apresentar para o senhor se estiver de acordo, assinala, comprometer as propostas. Ver o que tá... Tipo, não precisa ser agora, né? Dados dos últimos que qualquer coisa vocês leem, dá um doido. A gente, assim, nas nossas reuniões também, a gente debateu algumas propostas, assim, algumas ideias e tal. Acho que seria legal ler em voz alta pra eles, não seria? E a gente juntou, né, tipo, numa carta compromisso também, tipo, mais ou menos nesse modelo de cidades sustentáveis, né? E daí, assim, se o senhor, depois do estudo também, se o senhor quiser, né? Eu posso ler isso com calma e mandar para você? Para quem que eu mando isso? Eu como tive contato com o Felipe França, né? Mas eu posso agora passar o contato. Que passa um e-mail, um contato. Eu tenho contato direto com o Felipe França, então, da equipe também. Vocês querem ler isso aqui? Pode ler? Leia aí, que é mais... Não, eu acho que é bom para todo mundo tomar conhecimento, mas eu posso estudar isso com calma, né? Com certeza. Quem que vai fazer a leitura? Você? Então, aqui no caso, a gente colocou aqui para preencher e tal, né? Daí eu, Mário Ortiz, candidato a prefeito de Taubaté pelo PSD e tal, né? De secretaria, né? Comprometo-me, se eleita, a cumprir com as seguintes propostas construídas e sugeridas pela juventude atuante com esperança social e cultural, jaense, ao longo de meu mandato. No âmbito da educação, fui compromissado a promover uma reestruturação do sistema de apostilas educacionais, prezando por maior qualidade do material de ensino, uma valorização das disciplinas de filosofia e sociologia na rede municipal de ensino, com o intuito de potencializar o caráter crítico do cidadão do estudante, a implementação da disciplina de língua estrangeira e inglês, já a partir do início do ensino fundamental, a criação de cursos extracurriculares na rede municipal de ensino, como Libras, espanhol, violão, esportes, etc. Uma melhoria significativa na estrutura física das escolas, um aumento de qualidade na energia oferecida nas escolas, um planejamento para a distribuição de creches mais coerentes com a realidade da cidade, a implementação de equipes interdisciplinares, um grupo com psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, etc., nas escolas, para que haja um acompanhamento melhor da condição de aprendizagem dos estudantes, uma reavaliação dos dispositivos punitivos utilizados nas escolas, para que se utilizem apenas medidas socioeducativas, a implementação... Um pouquinho só, o que é isso? A ideia é... Não, o que tem hoje? Como é que é hoje? Punição da escola. Por exemplo, assim, acontece alguma coisa assim, aí ele leva suspensão, ou às vezes ele é expulso de escola. Não é uma medida muito, por exemplo, assim, acontece um roubo na escola, por exemplo. Aí, em vez da escola recuperar o aluno, ela manda para outra escola. E o problema é ele só é mudado de lugar não resolvido, entendeu? Seria isso. E aí, continuando. A implementação de concursos seletivos obrigatórios para quaisquer cargos relativos aos estabelecimentos de ensino, a implantação de plano de carreira para funcionários relativos às escolas que ainda não possuem essa garantia, uma reavaliação do processo seletivo referente ao ensino médio da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Professor José Ezequiel de Souza, uma extensão dos direitos dos estudantes, como o uso de carteira estudantil de transportes, durante todos os dias da semana, em todos os horários e em todas as linhas de transporte coletivo, uma melhoria significativa na estrutura física e financeira da Universidade de Taubaté, promovendo também uma maior aproximação de trabalhos universitários com a realidade do município, o maior respeito às regras de concessão de bolsas universitárias e um aumento do número destas, programas que integrem os estudantes à esfera dos poderes públicos, como, por exemplo, o programa Vereador por um Dia. Daí agora, no âmbito da cultura, fico compromissado a promover a criação de centros culturais de promoção e formação artística, a implantação de parcerias público-privadas para o fomento da cultura no município. No âmbito do esporte e da saúde, fico compromissado a promover uma revitalização da estrutura física do município, como ciclovias, halfes, praças, campos e quadras para a prática esportiva monitorada e com acesso de horários estendidos. Programas de incentivo fiscal para empresas que promovam práticas esportivas e relativas à saúde,
a criação de um hospital especializado em público adolescente, a criação de clínicas municipais de tratamento de dependentes químicos, que ainda não existe no México. No âmbito da segurança, fico compromissado a promover a implantação de novas medidas de reintegração social do jovem infrator, as extensorias para o público jovem, a criação do conselho específico para jovens, a criação da Secretaria da Juventude. No âmbito do transporte, fico compromissado a promover a implementação de um mecanismo de integração entre as linhas intraurbanas, como um bilhete único, o melhor serviço. Eu acho que é errado isso aqui, linhas urbanas, hein, cara? Interurbanas não dá, é por conta da cidade. Tá errado. Tá errado. Não pode dar uma... pode ir. O melhor serviço de transporte público em relação, por exemplo, à qualidade dos veículos e aos horários de atendimento, uma adequação de todos os veículos de transporte coletivo para deficientes físicos. Reitero que o respeito aos princípios democráticos, como o direito à participação política, à livre expressão, ao pensamento, à organização e ao acesso à informação e à sua produção não sofrerá qualquer tipo de discriminação. Caneta pra mim, eu vou assinar já esse negócio aqui, vou fazer umas operaçõezinhas aqui, tá? De onde vocês tiraram? Desculpa, de onde vocês tiraram? Olha, só pra, essa é minha esposa, viu? Ideia? Eu gostei dessa história do público adolescente. Eu sou psicóloga, tá, gente? De criança e adolescente, por isso que eu gostei da história. De atendimento ao público adolescente, porque não tem mesmo. Você tem, acho que um ebiatra só aqui em Taubaté, eu acho, um especialista em adolescente só aqui. Da onde que a gente tirou? É muito legal essa ideia. Foi uma ideia geral. Muito legal. Muito legal, vocês estão de parabéns. Esse interurbano, toda semana agora, Tá certo. interurbano nós temos nem poder pra fazer. Tá certo. Não existe isso. E adolescente não tem, tanto que a gente já tem, eu acho que, se eu não me engano, em Taubaté tem um na saúde pública. Ó, não é o mesmo tem que tá uma nos coisa dois? aqui que eu vou pensar. Então, mas melhor. não era um profissional só que tem? Acho que só tem um profissional. Programa Aqui em incentivo Taubaté só fiscal. tem um profissional formado. Eu posso Acho que colocar é. programa de incentivo Que tem um em São José. que as empresas participem. Fiscal eu vou pensar duas vezes. Eu já trabalhei bastante com esse negócio de incentivo fiscal e isso é uma porta para picaretagem muito grande. Com certeza. Tá? Então, incentivo sem o fiscal ou até com o fiscal, mas dependendo de um estudo muito bem feito. Tá? Então, eu vou fazer uma observação aqui. Ou você faz e manda para ele, sei lá. Não, vou fazer já. Pode ser? Pode. Só cortar o seu. Não, com ele se pode, né? Não, pode. Pode, né? Pode. Eles que têm que... Eu acho, eu tenho um pouco de receio dessa história de incentivo fiscal. Toda vez que você tem incentivo fiscal, começa o cara a aparecer com um monte de nota fiscal que não existe. Controlar isso não é fácil, você não tem mecanismo. Tudo que envolve dinheiro é mais complicado. Mas eu acho que dá para fazer ótimos incentivos, até de você apropriando um fundo municipal, o dinheiro que seria para incentivo, a prefeitura deixa de receber de qualquer forma, então ela coloca dentro de um fundo um valor percentual, a gente estuda um mecanismo diferente. Em vez de tirar da empresa, pagar, ela paga e você usa aquele dinheiro para... A gente dá uma garantia para que isso vá para essa finalidade. Isso sim, tá? Você entendeu? Entendi. Tá? Ao invés de deixar a empresa investir, a própria prefeitura... O restante, meu amigo, está assinado, ó. Conselho de Juventude. Você pode assinar outra. A outra dele. Para ver. Sim, senhor. Põe a data, Lemão. Deixa eu completar aqui. Hoje é dia? 18. 18 de agosto. Menos que eu por onde tá? Pronto. Agora eu quero a assinatura sua. Quem é o presidente aqui? Não tem presidente. Vai ter que nomear um aqui, meu. Sorteia. Quem vai? Um representante, no caso. Vai lá, vai. Sobrou pra você. Sobrou você. Pode ser nós dois como testemunhas.
Daí também... Não precisa, gente. Eu tô brincando com vocês. Mas é legal, eu acho. Os dois lados. Não sai, coitados. Não, combinar uma coisa. Se a gente entrar daí, vocês vão ajudar a gente lá a fazer as coisas, porque eu gostei dessas ideias. Gostei disso aí. Na verdade fui eu e mais uma outra pessoa Muito da legal. reunião que falou. Muito Eu legal. fui levar meu filho, ele tem 13 anos. Menina do céu, quantos você tem? Desculpa, não precisa 30. falar. Nossa! Fui Jesus. levar ele assim, tem ala dos idosos. Exatamente. E tem, né? Então a gente ficou lá no meio de todo mundo. Então tem o infantil, E tem coisa que é idoso, muito específica. Então não tem uma ala pra eles. Não seja um hospital só pra eles, mas Não, mas eu acho tem uma legal ala isso. especializada. E você tem coisas assim, pessoas, por exemplo, que às vezes até as especialidades você tem hoje em dia, neuropediatra, odontopediatra, nefropediatra, tudo isso. Mas o adolescente é diferente. Pode ser essa. Tem coisa hormonal, Mas aí a gente tem que é muito legal isso, gostei disso.